Nós vamos então dar início aqui à série Paganismo Disfarçado e Reavivado, e o primeiro tema é o futebol. No nosso primeiro episódio nós vamos falar sobre a origem do futebol. Então, episódio 1, Origem Pagã. Quero fazer algumas considerações iniciais para nós avançarmos. Cito aqui 1 Coríntios 2,14, onde Paulo diz aos Coríntios: Ora, o homem natural não compreende as coisas do Espírito de Deus, porque lhe parecem loucura, e não pode entendê-las, porque elas se discernem espiritualmente. Primeiro ponto, então, é que o tema que nós vamos estudar agora, ele precisa ser discernido espiritualmente. Se não houver um discernimento espiritual, nós vamos achar que eu estou falando aqui algo que não tem nada a ver, mas quando nós buscarmos entender de maneira espiritual, nós vamos ver sim que há um teor do grande conflito envolvido com o futebol, muito mais do que nós imaginamos. Então, primeira consideração aqui é: olhe com discernimento espiritual. Peça discernimento espiritual e o Espírito Santo vai dar. Segundo ponto aqui que eu quero considerar com vocês é: assistam os vídeos na ordem. Nós vamos então ter alguns episódios começando hoje e é importante que você veja na sequência para que chegue a uma conclusão. Não chegue a conclusões precipitadas, assista aos vídeos com a mente aberta para entender o assunto e claro que eu não pretendo esgotar o assunto para que você também possa pesquisar em outras fontes, mas para nós o Assim diz o Senhor é o suficiente. Essa mensagem, esses estudos são primeiramente para cristãos, mas qualquer um que quiser assistir vai ser enriquecido aí com o conhecimento. Terceiro ponto, eu peço para vocês se inscreverem no canal, ativar o sininho de notificações, para que quando houverem os próximos episódios, eles forem lançados, você ser notificado. Caso goste, curta e compartilhe aí com pessoas que você conhece, familiares, parentes, irmãos, amigos. Quarta consideração que eu quero fazer é o objetivo desse estudo. O objetivo é que o cristão, como o foco desse estudo é para cristãos, fique livre de falsas práticas. Então, o futebol é uma prática falsa que não deveria ser introduzida dentro da verdadeira educação. Não deveria ser introduzida na nossa formação do caráter. Então, essas são as considerações e uma mais: esteja em oração. Esteja em oração. Por isso eu quero orar agora com você. Pai Celestial, nós te agradecemos pela vida, pela oportunidade de, em liberdade, fazermos este estudo. Pedimos que o Teu Espírito Santo venha nos dirigir, usa-me, Senhor, neste momento para falar e que o Teu reino avance, que possamos erguer a bandeira do Príncipe Emanuel. Te louvamos, agradecemos por Jesus. Amém. Muito bem, então vamos lá. Por que falar sobre esse assunto? Por que falar sobre o futebol? Bom, agora nós estamos na Copa do Mundo, ela está acontecendo, então acredito que é um assunto pertinente para o momento em que estamos vivenciando. Deve o cristão jogar futebol? Futebol é algo para cristão, sim ou não? Não é só um entretenimento ou diversão inocente? Algumas pessoas podem se admirar de estarmos falando sobre esse assunto, dizendo que tem a ver com paganismo, mas é só um entretenimento, uma diversão. Bem, não é apenas uma forma de recreação que se adapta aos cristãos? Existe aqui uma consideração a ser feita, Recreação e diversão são coisas diferentes. Se nós olharmos aí nos escritos de Ellen White, que deixou o Livre Educação e outros livros que explicam sobre a diferença de recreação e diversão. Deve o cristão adventista assistir partidas de futebol? Bom, difícil uma pessoa que assiste e não joga, mas caso a pessoa assista e não jogue, será que eu devo assistir partidas? Eu não jogo, só assisto. Enfim, é prudente ir a estádios de futebol? Isso já foi discutido na igreja. Será que o estádio de futebol é um ambiente adequado, um ambiente conveniente para o cristão, para a família cristã? É evidente que não, Aí alguém pode dizer: mas eu só assisto os jogos do Brasil na Copa do Mundo.
Eu só vejo o nosso país lá, a nossa seleção brasileira, jogando na Copa. Não me envolvo com torcida organizada, com times, não sou fanático. Aí dizem, não sou fanático por futebol, jogo só por brincadeira, nada mais. É só um passatempo, é só final de semana, domingão ali, jogando futebolzinho e tá tudo certo. Não sou fanático, não me fantasio, enfim. Será que tá tudo certo? Deveríamos usar o futebol como evangelismo? Eu já vi aí testemunhos de pessoas que estavam usando o futebol para evangelizar, para conseguir atrair os jovens, os adolescentes. Mas será que Deus orientou usar o futebol como evangelismo? Ou será que seria como usar um método carnal e, consequentemente, estaríamos atraindo pessoas carnais? Não condeno a atitude de fazer evangelismo, é louvável, mas não por meio do futebol. Nós vamos considerar isso também ao longo aí dos estudos. Seria o futebol uma antiga religião reavivada? Como assim, religião, futebol? A gente tem um ditado aqui no Brasil, né, que dizem que religião, política e futebol não se discute. Mas o futebol seria uma religião? Como assim a religião reavivada? Será que já era considerada uma religião e agora está voltando? Tanto a palavra reavivada quanto religião parece não ter muito a ver com futebol. Bom, vamos ver isso também. É o futebol uma forma moderna de idolatria? E essa pergunta é mais específica para os cristãos. Será que para os cristãos futebol seria uma idolatria? A gente pode aqui considerar que qualquer coisa que eu me apegue, que eu me afeiçoe mais do que a Deus, aquilo é um ídolo na minha vida. Então, se eu não estou disposto a abandonar o futebol, ele se constitui um ídolo. O que direi diante do tribunal de Cristo sobre o futebol? Então aí eu tenho visto pessoas que quebraram o braço jogando futebol, tiveram que fazer cirurgias por causa do futebol, que é um jogo de impacto, né? E outros mais aí, basquete, tantos outros esportes, e lesões musculares. O que eu vou dizer diante de Cristo quando eu me incapacitei por causa do futebol para fazer a sua obra? Ou então o jogo que caiu no sábado e eu parei para assistir o jogo enquanto era sábado. O que eu vou dizer diante do tribunal de Cristo em relação ao futebol que eu assisti no dia de sábado? Enfim, tantas outras questões, mas basicamente são esses aqui os assuntos que nós vamos falar. Eu quero iniciar falando do meu testemunho, então. Eu me chamo Jonathan Pereira, para quem não me conhece. Eu sou natural de Santos, essa cidade aí que vocês estão vendo na tela. Eu cresci ali em Santos e eu gostava muito de futebol. Eu não era adventista de nascimento, eu me tornei adventista apenas após os meus 18 anos de idade. De 16 até os 18 eu estava no processo de conversão, me batizei aos 17 anos. E eu cresci ali jogando futebol. Aqui é onde eu passei a morar depois dos meus 8 anos, para ser mais específico, nessa rua em amarelo. E no final da minha rua tinha uma quadra, onde vocês estão vendo aí em vermelho. E essa é a quadra onde eu jogava bola. Então eu jogava na rua, jogava na quadra. Aqui é a escola onde eu estudava, aqui é a quadra. E eu jogava bola na escola também. Às vezes nós íamos final de semana também jogar bola aí na quadra da escola. No trabalho, lá em Santos, onde eu trabalhei por um bom tempo ali, nós saíamos do trabalho, nós vínhamos aqui por essa avenida, né? Nós descíamos aqui e aí nós chegávamos aqui e jogávamos bola bem aqui, né? Por essa região aqui. Então eu jogava bastante futebol, bastante futebol. Aqui nós temos o estádio do Santos, né? Santos Futebol Clube, o estádio urbano Caldeira. E olha que interessante, eu costumo falar para quem me conhece que eu nasci em Santos, eu torcia para o Santos, meu sobrenome é Santos, eu nasci na Santa Casa de Misericórdia e eu fui chamado para ser santo. E aí eu abandonei todo o resto, né? Menos meu sobrenome. Então é interessante porque
Eu tinha um envolvimento com futebol nessa cidade de Santos. E eu lembro que a última vez que eu joguei futebol foi justamente aqui, no Colégio Adventista de Santos. E eu lembro que quando eu joguei, queridos, eu fui muito competitivo nesse jogo. Eu estava ali com uma desvantagem, eu era o maior do grupo de adolescentes que estavam ali, e os outros fizeram uma panelinha ali, o time deles, e eu fiquei com os menorzinhos. Então eu tive que dar tudo de mim, jogar na raça para conseguir vencê-los, porque meu desejo era vencer, eu era competitivo. Então eu, como era maior que eles, usava do jogo de corpo, né, a malícia do futebol ali. E eu lembro que eu fui eu fui um pouco agressivo ali no futebol, sabe? E eu empurrava e voltava, tinha que correr, e os meninos até reclamavam comigo. E chateados comigo, eu saí naquele dia, fui para casa no ônibus e pensando, né, o que que eu fiz. E aí Deus me incomodou, o Espírito Santo começou a falar na minha cabeça, na minha mente, e eu então pesquisei no EGW Writings, né, no meu celular na época, os escritos de Ellen White no celular, escrevi lá futebol e comecei a pesquisar, ler os textos, e enquanto eu lia os textos ali no ônibus, voltando para casa, eu comecei a chorar. E eu comecei a pensar, Senhor, como eu fui competitivo, como que eu fui rude ali com aqueles meus amigos, meus irmãos. E aí dali em diante eu decidi nunca mais jogar futebol. E eu fiquei considerando, fui estudar mais sobre o assunto e fui descobrindo cada vez mais coisas. E o que eu estou compartilhando com vocês é fruto dessa última experiência que me impactou bastante. Pois bem, passado o meu testemunho, eu quero apresentar para vocês essa frase que está em latim: Panem et circenses. O que significa panem et circenses? Foi uma política desenvolvida durante o Império Romano, uma política criada como uma medida de manipulação de massas, onde a aristocracia incentivava a plebe, que é o povão, de certa forma a ficar desinteressada em política e dar atenção somente para prazeres como a comida, através do pão, e o divertimento, retratado pelo circo. É a famosa, na verdade, política do pão e circo, que levou ao desinteresse da plebe pelo trabalho e sua paixão pelos jogos. Que interessante, pão e circo. Será que a política do pão e circo permanece até os nossos dias? Será que sim? Eu quero reescrever isso daqui aplicando para nós cristãos. Vamos lá. Pão e circo foi uma armadilha aprimorada durante o tempo do fim. Um engano criado como uma medida de manipulação de massas, onde Satanás incentiva a igreja, de certa forma, a ficar desinteressada pela Bíblia, pelo estudo da Bíblia, e dar atenção somente para prazeres, como a comida através de alimentos refinados e estimulantes, e o divertimento retratado pelas partidas de futebol. A política do pão e circo levou ao desinteresse da igreja pela agricultura e sua paixão pelos esportes. Uau! Será que poderíamos aplicar o pão e circo, a política do pão e circo para os nossos dias dessa maneira hoje? Parece ser bem pertinente. Olha só esse cenário. 11 homens treinados e uniformizados entram em campo e se preparam para enfrentar outros 11 homens igualmente treinados e uniformizados. Em torno dos 22, uma plateia digna do Coliseu nos tempos áureos do Panem et Circenses. Vocês já sabem o que significa. Cristãos aos leões. Então, no Coliseu, os cristãos estavam ali, sendo colocados como entretenimento para os pagãos. Pão e circo, para entreter os pagãos. Os cristãos eram comidos pelos leões. Que interessante. É esse o cenário que os cristãos primitivos viveram. Nos dias do Império Romano, os cristãos primitivos estavam no Coliseu, como servos de Jesus Cristo, perseguidos e presos por causa da sua fé. Estavam ali como adoradores, porém não de ídolos, em busca de prazeres e divertimentos, como os pagãos nas arquibancadas, mas estavam ali adorando o verdadeiro Deus que enviou Jesus Cristo, por qual nome morriam como mártires. E aqui eu me lembro de João, que não foi um mártir, o apóstolo João,
mas lá no Apocalipse ele fala que estava em Patmos por causa de Jesus Cristo. Então aqueles cristãos que morriam no Coliseu como mártires estavam ali como adoradores por causa de serem seguidores de Jesus Cristo, cristãos. Pois bem, hoje, porém, os cristãos estão reverenciando a ídolos antigos, sem saber muitas vezes, nas arquibancadas dos estádios e em suas casas, através da televisão, ou até mesmo envolvidos na prática do futebol. Será que hoje o futebol serviria aos propósitos de Satanás para manter os cristãos ligados a alguma espécie de idolatria? Futebol não é só diversão? Será que também o futebol hoje não serviria para desenvolver nos cristãos e nos filhos dos cristãos amor ao mundo e também característicos seus, característicos de Satanás nos cristãos e nos filhos dos cristãos? Eu vejo hoje pais levando seus filhos para jogarem bola aos domingos, naquela regularidade de toda semana, um dia para jogar futebol, e leva os filhos, e os filhos vão desde pequenos criando prazer, gosto, né, pelo futebol. Mas o que está se desenvolvendo nessas crianças? O que já tem se desenvolvido nesses pais se envolvendo com futebol? Cristãos envolvidos em tais práticas não estariam prestando honra ao diabo? Uau, será que a prática do futebol ela acaba reverenciando alguém? Satanás? Olha só esse texto de Ellen White. Testemunhos para a Igreja, volume 9, página 43, diz assim: os poderes de Satanás estão a trabalhar para conservar o espírito dos homens alheio às realidades eternas. O inimigo dispôs as coisas de maneira que servissem aos seus propósitos. E quais são essas coisas que ele dispôs para servirem aos seus propósitos? Atividades mundanas, e olha o segundo, esportes. As modas da época são coisas que ocupam o espírito de homens e mulheres. Ao invés de nós ocuparmos a nossa mente com a palavra de Deus, com o trabalho missionário, com ajudar pessoas, com salvar almas, com se tornar semelhante a Cristo, estudar temas profundos das Escrituras, nós estamos com a nossa mente ocupada, nossas mentes ocupadas com atividades mundanas, esportes, e ele serve então, acaba servindo então para os propósitos de Satanás, de conservar o espírito dos homens alheio às realidades eternas. O que diz a Bíblia? 1 de João 5, verso 19 e 20 diz: sabemos que somos de Deus e que todo o mundo está em quem? No maligno. Em outras traduções diz que todo mundo jaz no maligno. E sabemos que já o Filho de Deus é vindo e nos deu entendimento para que conheçamos ao verdadeiro. E no que é verdadeiro estamos, isto é, em seu Filho Jesus Cristo. Este é o verdadeiro Deus e a vida eterna. Então, que nós possamos ter entendimento. Saber que o mundo está no maligno e ter entendimento para conhecer aquilo que é verdadeiro, discernir aquilo que é falso e rejeitar por amor a Cristo. Aquele que está em Cristo deve seguir a doutrina de Cristo, o ensino de Cristo. Bem, então vamos entrar aí mais especificamente na origem do futebol. Qual a origem e desenvolvimento dessa prática? A origem ela tem muito a nos dizer sobre o futebol. E nós vamos descobrir que os jogos competitivos, os esportes e o futebol são de origem pagã. É interessante que aquele que não conhece a história está destinado a repeti-la. Então, por isso, nós precisamos olhar para a história e aprender com ela, tirar lições. Vamos ver, então, qual que é a pista que Ellen White nos dá. Ela mostra, então, que o futebol é de origem pagã. Fundamentos da Educação Cristã, página 229, diz assim: que dispêndio de energias, que gasto de energias é envidado em vossas partidas de futebol e outras invenções vossas de caráter gentílico, exercícios que não beneficiam a pessoa alguma. Aplicai as mesmas energias na execução de trabalho útil
E acaso não vos será mais agradável enfrentar o registro de vossa vida no grande dia de Deus? Então, vamos lá, analisar esse texto. Primeira coisa, ela fala aqui do futebol. Ela fala que é um gasto de energia partidas de futebol, se envolver em partidas de futebol. Aí alguns podem dizer que aqui ela está falando do futebol americano, né? No inglês aqui, football. Mas qual que se tornou o esporte mais popular no mundo? Foi o futebol, o que em inglês seria soccer. Esse foi o futebol que mais se popularizou no mundo. E nós vamos ver que não faz muita diferença aqui se fosse futebol americano ou o futebol brasileiro, vamos dizer assim. E ela fala que essa invenção, alguém inventou então, né? Essa invenção ela é de caráter gentílico, é pertencente aos gentios, aos pagãos. Interessante, não? Ela fala que ao invés de gastar energia com o futebol, é melhor aplicar a mesma energia na execução de trabalho útil. Que interessante, porque seria mais conveniente, mais agradável enfrentar o registro de nossa vida, né, final, naquele grande dia, o dia de Deus. Interessante, então é uma coisa que tem que ver com algo que tem que ver com a eternidade, né? Então, ao invés do futebol, trabalho útil. Mas ela mostra que é de origem de caráter gentílico. Vamos avançar então nesse pensamento. Este daqui é Gabriel Guilherme Estevão, um ex-satanista. Ele tem algo a nos dizer. Eu recomendo que vocês vejam o testemunho dele. Eu vou colocar aí o link para vocês assistirem, um card, e o link também na descrição, para vocês assistirem o testemunho completo do Gabriel. Eu vou fazer referência aqui ao livro dele. Quem quiser também o livro dele e fazer pedidos comigo, meu contato também vai estar na descrição. Título do livro: Resgatado do Reino das Trevas. O testemunho dele é realmente impressionante. Ele foi chamado para ser um satanista, alguém da elite oculta, mas Jesus Cristo o chamou, o resgatou das garras de Satanás, e agora ele é um servo de Jesus Cristo e ele tem um testemunho importante para dar sobre alguns aspectos aí que muitas pessoas são céticas. Mas vamos ver, vamos ler aí algumas citações do livro dele. Na verdade, no nosso terceiro episódio, nós vamos falar especificamente sobre as citações do livro do Gabriel. Pois bem, vamos ler a primeira citação. Está na página 107 e 108 do livro do Gabriel. Bengo aqui é o vô do Gabriel. E ele começa dizendo assim: Bengo, o regedor e sacerdote do satanismo oculto, dizia para mim que o esporte é uma religião que liga todos os adoradores em um só pensamento e único sentimento de reverência ao Deus do esporte, que é o nosso supremo Lúcifer com seus espíritos ministros. Uau, que é isso? Aqui ele está dizendo que o esporte é uma religião, e que o Deus do esporte é ninguém menos que Lúcifer, ou Satanás. E a prática do esporte leva reverência a Lúcifer. Olha que interessante. Então o esporte é uma religião. Então aguardem aí para no terceiro episódio nós vermos mais citações do Gabriel. São citações reveladoras, impactantes, surpreendentes sobre o assunto. No livro Viagem ao Sobrenatural, já que o esporte, o futebol, ele é uma religião, no livro Viagem ao Sobrenatural, do Roger Morneau, esse livro foi publicado em português pela CPB, ele tem aqui uma citação interessante, está na página 27, diz assim, ó, uma doutrina religiosa. Então veja, o futebol é uma religião, e uma religião tem um sistema de dogmas, de ensinos, né? Tem ali as suas doutrinas. E aí aqui um sacerdote satânico também explica que uma doutrina religiosa é qualquer coisa, continuando a leitura, que aproxime alguém para mais perto de seu Deus. Pode ser um conceito, olha só, guardem aí. Primeiro, pode ser um conceito, uma atividade ou até alguma coisa aparentemente não relacionada com religião. Então, futebol pode não parecer relacionado com religião. Assistir um jogo do Brasil pode não parecer algo relacionado à religião. Aquela atividade regular, todo domingo, toda terça, toda quarta, que seja, de jogar futebol,
Pode não parecer uma religião, mas é uma doutrina religiosa, algo que te aproxima mais do seu Deus. Olha que interessante. Continuando, o texto diz: mas se serve para promover os ideais de Satanás, veja, se Lúcifer, Satanás, é o deus do futebol, qualquer atividade que serve para promover seus ideais, que serve para promover o futebol, o grande Deus deste mundo, então, é uma doutrina religiosa, no mais completo significado da palavra. Na realidade, eu recebi essa definição diretamente de um espírito conselheiro. Então, foi exatamente um anjo caído que deu essa definição para esse sacerdote aqui do satanismo. O que Ellen White diz? No texto do FEC que nós lemos, Ellen White falou que o futebol é uma invenção gentílica. Agora, nesse texto aqui, ela vai ser mais específica ainda. Vejam só. The Review and the Herald, 10 de setembro de 1901, parágrafo 5. Ela diz: Satanás inventou uma infinidade de maneiras para impedir que os homens sirvam a Deus. Agora, olha só o que ela vai dizer aqui. Na continuidade, ela diz o seguinte: ele inventou esportes e jogos nos quais os homens entram com tanta intensidade que se poderia supor que uma coroa da vida deveria recompensar o vencedor. Nas corridas de cavalos e nas partidas de futebol, que são assistidas por milhares e milhares de pessoas, vidas pelas quais Cristo derramou seu sangue são jogadas fora. São jogadas fora. Então, claramente aqui a gente vê duas coisas. Primeiro, Satanás inventou os esportes, incluindo aí o futebol e também os jogos. E outra coisa, aqui nós vemos no final do texto que milhares de pessoas que estão envolvidas com a prática do futebol, elas então estão jogando suas vidas fora. Ou seja, o futebol está servindo, os esportes estão servindo aos propósitos de Satanás. Mas aí você pode não considerar o que disse o Gabriel, o que está dizendo aqui Ellen White, que nós acreditamos que foi uma serva de Deus, inspirada por Deus para trazer essa revelação para a sua igreja, para nos apresentar os enganos de Satanás. Nós podemos rejeitar isso, mas e se eles mesmos, aqueles que estão responsáveis aí pela FIFA, pelo Comitê Internacional de Futebol, se eles mesmos dissessem que o futebol ele foi inspirado pelos anjos caídos por Satanás? Basicamente, esse vídeo aqui fala a respeito do mascote da Copa do Mundo. Começa com esse rapaz, ele se apresenta, ele fala do amor dele pelo futebol, que é uma paixão compartilhada por milhões de pessoas em todo o mundo. E ele começa dizendo que as pessoas inventaram e jogaram futebol por mais de 1 milênio. E aí, enquanto ele está falando tudo isso, essa estátua que está aí no canto esquerdo, né, esse objeto aí, ele se transforma no que eu diria ser um espírito, um anjo caído, que se transfigurou. E ele se apresenta como sendo o mascote oficial da Copa. Ele fala o nome dele, Leib. Eu não busquei o significado, se alguém quiser buscar. E aí depois ele fala, você estava falando das origens do futebol sem falar de mim. E aí ele mostra para ele então quais são as origens do futebol. E aí ele fala, não pertencem a alguns humanos aí, mas eu vou te mostrar. E aí ele fala, eu estava lá. E ele fala indignado, né? Eu estava lá desde o começo. Aí ele fala, então, que tal eu te mostrar? E aí parece que ele vai para uma outra dimensão. Eu diria que seria a dimensão espiritual, né? Que é onde estão os espíritos. Eles conseguem se transfigurar e atuar no nosso mundo, né? Mundo físico, material, mas eles estão no mundo espiritual. E aí, esse lugar para onde ele vai é chamado de Mascoteverse, né? E aí eles assumem essa imagem e ele diz que este lugar é um universo paralelo, que está por aí desde o início dos tempos. Interessante, né? Desde que Adão caiu, o mundo espiritual está em paralelo aqui nesse planeta, né? Os anjos caídos têm
atuado, e Deus também tem atuado, mandando anjos, enfim. Então, um universo paralelo. E ele apresenta esse lugar que eles entram, e aí quando eles entram, o mascote, o anjo caído, o demônio, fala para ele que trabalham juntos com os seres humanos para inspirar os seres humanos. E aí tem uma cena bem significativa que essa mulher, ela é da área de marketing, né? E ela precisava de uma ideia e o espírito então inspira essa mulher para ela conseguir desenvolver o projeto, né? Ou seja, isso mostra para nós que os espíritos, os anjos caídos, estão trabalhando aí na questão do futebol, e o futebol ele serve a uma agenda, a um propósito dos anjos caídos aí na Terra, né? E aparece então o Leib, né, o mascote, ele fala de algumas intervenções que ele fez aqui na Terra quando ele ajudou os seres humanos. E aí ele fala que até teve alguns problemas por isso, mas que foi bom, né? Você vê a interação dos espíritos com os seres humanos na prática do futebol. E aí ele fala que o futebol então sempre existiu, os espíritos sempre estiveram cuidando dos seres humanos, tentando torná-los melhores. E isso vale para o futebol também. Então fala dos egípcios, dos gregos, dos asiáticos. E aí ele afirma no final, essa parte mais importante, ele diz: todos vocês afirmam que inventaram o futebol. Interessante que essa bola aí parece até o Sol, né? O globo solar. Então ele diz: olha, todos vocês afirmam que inventaram o futebol. E aí a resposta dele é: a verdade é que nós te ensinamos. Nós quem? Os espíritos, os anjos caídos, os demônios. Eles que ensinaram o futebol por meio do paganismo, dentro aí do sistema de idolatria. E aí, por fim, ele faz a pergunta: vocês inventaram o futebol? E aí eu deixo para vocês responderem. Segundo esse vídeo aqui, depois do que a gente viu, dos textos que nós vimos, será que realmente não foi Satanás e seus anjos que inventaram o futebol? E aí o vídeo termina eles voltando para a dimensão física, para o cenário inicial. Muito bem, impressionante esse vídeo, não? Então esse vídeo, queridos, mostra claramente que quem inspirou o futebol foram os anjos caídos. Será que resta alguma dúvida? Eles mesmos estão expondo isso para nós. Eles mesmos estão expondo isso. Talvez nós venhamos a comentar mais esse vídeo, mas acho que vai ficar cada vez mais claro ao longo dos estudos. Nesse livro aqui, En Road to Global Occupation, do Gary K., ele mostra que todos os movimentos atuais, eles têm sua origem nas religiões antigas de mistérios, né, incluindo ali Babilônia, Egito, Índia, Pérsia, Grécia. E todas essas religiões elas eram formas de panteísmo, ou seja, adorar a criatura em lugar do Criador, olhar para a natureza e ver que ela é Deus. E como eu sou uma natureza, fui criado também por Deus, eu também sou Deus, segundo a visão do panteísmo. Então todos esses movimentos atuais, aí, movimento da nova era, teosofia, a gente tem a maçonaria, elas se baseiam nas antigas religiões de mistério. Então toda a questão aí do futebol também, ela tem a sua origem aí nessas religiões antigas de mistério, no paganismo, que foi a religião inventada pelo próprio Satanás, né? Eu quero trazer para vocês do Dicionário de Símbolos, na página 518, o seguinte. Eles dizem ali o seguinte, que o jogo é fundamentalmente um símbolo de luta. Olha que interessante, o jogo é fundamentalmente um símbolo de luta. Os jogos estão na origem ligados ao sagrado, como todas as atividades humanas. Então nós temos aí a questão do culto, cultura e cultivo. Essas três palavras se relacionam, né? Então o cultivo e a cultura normalmente está ligada ao culto, ao sagrado, à religião. O homem, ele na sua essência, ele tem uma necessidade de adorar algo ou alguém superior a si mesmo. Então a ciência hoje já descobriu isso, né? Pensavam que a ciência iria acabar com a religião, com a fé, mas a ciência hoje comprova a fé. Ela diz que uma parte do nosso cérebro é voltada para se ligar com algo transcendente. E aí os jogos eles têm a sua origem aí ligados ao sagrado também. De que maneira? Nós vamos ver então de que maneira. Eu estou aqui citando um site chamado Universidade do Futebol.
E olha só que interessante o que eles dizem para nós. Os esportes sempre estiveram presentes em todas as civilizações do mundo. E através dessas civilizações, o futebol foi concebido, foi modificado e refinado. Há mais de 30 séculos, atividades antecedentes ao futebol já eram praticadas no Egito e na Babilônia. Esses jogos deveriam ter um caráter religioso, percebam? A bola, olha só, eles já jogavam jogos com bola. A bola simbolizando o que, queridos? Simbolizando o sol para os egípcios e a bola simbolizando a lua para os babilônios. Então, olha que interessante, a bola era um símbolo do sol lá no Antigo Egito. E a gente sabe que o dia do sol é o dia do domingo, não é isso? Ou seja, o Sunday. E nós temos aí esse conflito em relação aos dias de guarda, né? O sábado e o domingo. E nós adventistas que guardamos o sábado, muitas vezes estamos jogando bola no domingo. Estamos usando a bola no domingo. E vamos ver que significado mais amplo tem a bola simbolizando aí o sol. Eu estou citando aqui agora o artigo O Processo de Civilização do Jogo. E nos é dito a mesma coisa, que no Antigo Egito o jogo era um meio para viver o sagrado e utilizados como ritos religiosos carregados de conteúdos simbólicos. Ou seja, assim como Deus para o seu povo Israel apresentou todo o sistema ali da economia judaica para simbolizar as coisas eternas, para simbolizar o plano da salvação, a vinda do Messias, nas religiões pagãs tinha-se os jogos para simbolizar as divindades e como elas atuam, como agradar as divindades, como ofertar as divindades. Veja que os paralelos eles existem. Olha aqui no Antigo Egito, eu tirei aqui do museu, né, essas duas fotos de dois museus diferentes, as bolas que eram usadas no Antigo Egito e, curiosamente, os egípcios foram aqueles que desenvolveram mais jogos de tabuleiro, né? Tem referência a vários jogos de tabuleiro que os egípcios desenvolveram. E o xadrez e as damas também são jogos condenáveis para o povo de Deus, para os cristãos adventistas. Aqui Walter Waite, o Dr. Walter Waite, no livro True Matters, ele traz na página 223 uma informação que bate com o que nós tínhamos visto agora há pouco. Ele diz o seguinte no seu livro: o esporte dos tempos antigos era associado com o culto ao sol, e o simbolismo empregado nos jogos modernos reencenava as vitórias das divindades solares. Marcando um gol com a bola de sol foi igualado com o triunfo da luz sobre a escuridão, bem sobre o mal. A bola é um símbolo do sol em todos os esportes, como futebol, hóquei, basquete e cricket. Olha que interessante, vamos entender isso daqui da maneira correta, porque quando a gente vai para o ocultismo, eles entendem que o bem é mal e o mal é bem. Eles entendem que a luz ela é trevas e as trevas é luz. Ou seja, no mundo oculto, Satanás é a luz e Deus é a escuridão. No mundo oculto, o sol simboliza, na verdade, Lúcifer e não Jesus. E aí, quando nós estamos envolvidos com os esportes, que é de origem pagã, que estava associado ali nas religiões pagãs como o Egito, que nós vimos, como uma forma religiosa, como uma forma de adoração, a bola simbolizava o sol. E quando você marcava um ponto, quando você marcava um gol com a bola de sol, era como se fosse o triunfo da luz sobre as trevas, ou seja, mudando para a maneira como que eles veem. Era o triunfo de Satanás sobre Jesus. Então, quando nós estamos praticando o futebol, nós estamos envolvidos com algo completamente pagão, carregado de simbolismo. E vejam, Satanás não se preocupa se a gente faz isso sabendo ou não. O que ele quer é que nós façamos e assim estejamos o reverenciando. Mas a partir do momento que nós sabemos, nós devemos abandonar. E isso é bem verdade quando a gente olha para os últimos dias. Satanás não se importa de ser adorado como Satanás, um demônio com um tridente na mão, ou ser adorado personificando o próprio Jesus.
O que ele quer é ser adorado, ser reverenciado, tirar a adoração que pertence somente a Deus e trazê-la para si. Esse é o cerne, é o ponto central do grande conflito entre o bem e o mal. E ele tenta fazer isso, levar isso à prática de várias formas. Citando aqui novamente o dicionário de símbolos, diz o seguinte para nós, repetindo aqui a ideia que o Walter Waite trouxe ali no seu livro, que nós já tínhamos visto ali no outro site. É dito, certos jogos e brinquedos eram ricos de um simbolismo que hoje se perdeu. O futebol, que era a disputa do globo solar entre duas frátrias antagonistas. Olha que interessante. Então, frátrias eram algumas cidades lá dos atenienses e também tinha que ver com um momento de adoração dos gregos, né? De sacrifícios dos gregos, no contexto de adoração. Então, o futebol ele era a disputa do globo solar, diz aí o dicionário de símbolos. Então, nós vamos concluindo aqui essa primeira parte e nós vamos fazer uma pequena recapitulação em cada episódio. Esse foi o nosso primeiro episódio, passou rápido, mas acredito que já deixou você com curiosidade e eu espero que você ore e veja, conheça o que está sendo transmitido aqui com a disposição de obedecer, abrindo o coração para a verdade. E aí eu quero concluir recapitulando alguns pontos. Primeiro, o futebol ele serve aos propósitos de Satanás, sim, a fim de distrair os cristãos das coisas eternas, das coisas mais importantes, distrair os cristãos em relação à maior obra confiada a nós, que é a construção do caráter de Cristo em nós. É uma obra de coparticipação à construção do caráter. Satanás quer que a gente não tenha o foco nisso. Ele quer nos distrair, ele usa o futebol para isso. Segundo ponto é que o futebol tem sua origem no paganismo, isso é um fato. Terceiro ponto, foi inventado por Satanás, ele foi o inventor, foi ele que desenvolveu o futebol através do paganismo, das religiões pagãs. Quarto ponto, futebol gera desinteresse pela agricultura, a gente vai falar mais sobre isso em outros episódios à frente. Quinto ponto, é uma religião e possui doutrinas religiosas. A palavra religião ela vem do latim religare, que significa religar, conectar novamente. Então veja, quando a gente pratica o futebol, que é uma religião, nós estamos nos ligando com alguém. Estamos nos ligando com quem? Com aquele que fundou o futebol, aquele que inventou o futebol, que foi Satanás. Então eu não quero isso para a minha vida. Eu espero que você também não queira isso para a sua vida. Eu quero me ligar a Cristo, eu quero me unir a Cristo, eu quero que Cristo apareça em mim, esperança da glória. Cristo formado em nós, esperança da vida eterna. Então é isso que eu quero. Então qualquer prática que não seja de Cristo, que seja anátema, que nos afastemos dessa prática, em nome de Jesus Cristo. Então nós vamos finalizando por aqui nosso primeiro episódio sobre o futebol. Então, que Deus te abençoe e que possamos nos encontrar aí no próximo episódio. Que o Senhor Jesus esteja abençoando você e sua família. Um grande abraço, saudações e até mais.